Olá, alunos, boa noite. Espero que vocês estejam bem, que estejam em casa, né? E, enfim, né? Enquanto a gente não se encontra pessoalmente, a minha ideia é fazer pelo menos esse conteúdo de colonização, que foi onde a gente parou para não ficar no ar, e também para vocês não ficarem tão afastados, né, nesse tempo todo, fazer esses pequenos vídeos, né, sobre esse conteúdo que a gente, né, deixou, estava em aberto, ficou em aberto, né, antes da gente sair para essa parada. Bom, então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a colonização da América Espanhola e vamos enfocar a questão do trabalho, né, que eu acho que é o ponto mais importante, né, dos usos da mão de obra, enfim, e talvez o conteúdo mais difícil por ter várias palavrinhas um pouco mais complicadas, mas vamos tentar compreender direitinho, acho que vai ser tranquilo. Bom, então quando a gente já fala do uso da mão de obra na América Espanhola, a gente tem que lembrar que o território americano que ficou destinado para a Espanha pelo Tratado de Tordesilhas era um território muito grande e que a Espanha, claro, não teve pernas para colonizar todo esse território. Tanto que vários espaços que em tese eram destinados à Espanha acabaram sendo ocupados por outras potências, como Inglaterra, França, Holanda, que não estavam nem aí para o Tratado de Tordesilhas, certo? Bom, e a Espanha, claro, se concentrou onde ela encontrou ouro, onde ela encontrou prata e onde ela pôde, então, né, escoar esses produtos dos territórios importantes para esse escoamento. Bom, nessa perspectiva, grande maioria, né, das situações que a gente vê é um tipo de mão de obra, de utilização da mão de obra diferenciado, mais parecido com uma servidão do que escravização em si. Não houve escravização negra africana semelhante ao que teve na América Portuguesa, no sul das 13 colônias inglesas, né, da América Inglesa. Sim, teve escravização negra africana, principalmente na região onde hoje é o Caribe, né, da América Central, a região das ilhas, né, onde teve um tipo de utilização de mão de obra que a gente chama de plantation. Não se preocupem, eu vou falar melhor, com mais calma, da América Portuguesa. Quando a gente fala de América Portuguesa, quando a gente fala de América Inglesa, eu vou definir direitinho o que é a plantation. Por que eu não vou fazer isso agora? Porque quando a gente fala de América Espanhola, a gente pensa em outros tipos de uso de mão de obra, tá? Que foram mais comuns, de fato, na maior parte do território. Mas sim, houve escravização, tal qual na América Portuguesa, tal qual na região sul das 13 colônias da América Inglesa, mas não foi tão predominante como outras formas de mão de obra. Teve pontualmente na região da América Central, na região onde hoje é a Venezuela, onde hoje é a Colômbia, então naquela região sim teve bastante uso da mão de obra negra africana escravizada, tá? Bom, mas na maior parte do território foi outra forma de utilização de mão de obra, praticamente só mão de obra indígena, e não era bem um tipo de escravização, pelo menos em teoria, tá? Na prática não temos muita diferença, mas na teoria qual é a diferença? É que a escravização, ela, ao contrário de um outro tipo de mão de obra servil ou assalariada, mas com salário tão baixo, que é praticamente uma servidão, qual é a diferença? É que a escravização, ela desumaniza aquele ser. A humanidade daquele ser é retirada, certo? E ele se torna uma mercadoria, ele se torna uma coisa, ele é tornado, na verdade, né? Ou seja, alguém se coloca como proprietário daquela pessoa, né? E, enfim, pode valer-se dela como quiser, né? Enquanto que num outro tipo de forma de mão de obra, servil, por exemplo, ou assalariada, a pessoa é um ser humano, né? Em tese eu não posso fazer o que eu quiser com ela, mas tudo é em tese, porque a gente sabe que na prática as coisas não são bem assim. Tudo bem, isso é claro, beleza? Então vamos falar agora sobre as formas mais comuns de utilização de mão de obra na colonização da América Espanhola. Bom, a primeira forma utilizada foi chamada encomienda. Então, o que é encomienda? Então, essas pessoas que vieram para cá, tá? Esses espanhóis que vão invadir, vão ocupar, vão conquistar aquele território a partir do uso da violência, obviamente, né? Eles vão então ocupar essas faixas de terra e vão receber uma doação oficial dessas faixas de terra para o seu usufruto, lembrando que o território e tudo que ali está pertence na verdade à coroa, mas as pessoas podem, são estimuladas então a explorar, né, aquele espaço, ter lucros com aquilo, né, mas enfim também tem que enviar impostos, taxas, etc para a coroa. Beleza, então essas pessoas vão ser chamadas de encomiendeiros
e eles vão poder explorar a mão de obra indígena que está ali naquela região, certo? A gente tem que lembrar que esses espaços não estavam desocupados, mesmo com uma baixa demográfica muito acentuada, né, no território, a gente vai ter sim, né, aldeias indígenas no entorno, e a encomenda é a permissão do uso dessa mão de obra em troca de catequização desses indígenas, tá? A encomenda não dá certo por vários motivos, a população indígena morre, resiste, foge, conhece bem o território, resiste ao trabalho, há um índice muito grande de suicídios, de infanticídios, aquelas aldeias vão desagregando, as pessoas vão morrendo pelas doenças, enfim, uma série de situações fazem com que a encomenda não funcione muito bem. E ela acaba sendo substituída por outra forma de trabalho. Não que a encomenda tenha acabado completamente em todos os locais ao mesmo tempo, tá? Mas outra forma de trabalho vai começar também a se colocar e muitas vezes predominar em determinados espaços, como a chamada mita ou repartimento. Na verdade, pessoas, o repartimento é o nome correto, o nome oficial, em relação a como os espanhóis utilizavam. A mita é utilizada muitas vezes como sinônimo, mas se a gente for muito rigoroso, né, em relação aos conceitos, a gente tem que saber que são coisas diferentes, tá? A mita, na verdade, era um tipo de trabalho que já existia no período do Império Inca, na região onde hoje é o Peru, Bolívia, enfim. O que era a mita? Era um momento no qual o imperador Inca, ele demandava a mão de obra das aldeias, então ele entrava em contato com os caciques curacas, né? Na verdade o nome é curaca, dessas aldeias, e demandava um determinado grupo de trabalhadores para alguma obra pública, por exemplo, um trabalho que seria compulsório, obrigatório, né, mas por um determinado período, certo? Então essas pessoas se deslocavam da sua aldeia, auxiliavam no trabalho das obras públicas, dificilmente essas obras eram muito distantes da sua aldeia de origem, depois eles retornavam para a sua aldeia e mais tarde outros grupos eram enviados, era como se fosse um revezamento, certo, de mão de obra. Mas é claro que, durante o período do Império Inca, havia um cuidado, um respeito para que a aldeia não ficasse completamente descoberta, certo? Ou seja, períodos de colheita ou de plantio, né? Enfim, eram enviados muitas vezes pessoas jovens, mas tinham cuidado para que não agredisse de uma forma tão plena as aldeias, né? Que ela pudesse sobreviver, digamos assim. Com o repartimento, isso não vai acontecer. Os espanhóis, basicamente, não estão nem aí para as aldeias, né? E vão recrutar mão de obra, né? Mais jovem, enfim, de homens, e que dificilmente retornavam, porque a mita, né? Ou repartimento, eles eram muitas vezes deslocados, a grande maioria era deslocada para trabalhar nas minas, certo? Nas minas de prata, principalmente em Potosí, que era a principal mina de prata, né? Era uma montanha praticamente de prata, certo? Que havia na região onde hoje é a Bolívia. Potosí ficou foi tão importante, tão lotada de gente, que a cidade de Potosí, né, que se ergueu no entorno, ela tinha mais pessoas do que as grandes cidades europeias, do que as grandes cidades espanholas, como Sevilha, por exemplo, né? Então, para vocês terem uma dimensão do que foi, então, essa mineração, né? Então, esses indígenas, eles eram deslocados da sua aldeia e era tão agressivo o trabalho que eles não voltavam, porque eles morriam lá, né? A gente não tinha equipamentos de proteção, as pessoas respiravam aqueles gases tóxicos, né? Então, a sobrevivência era muito pequena, né? Então, os pulmões ficavam, né, pretos, enfim, né? Os dentes caíam, o cabelo caía por causa daqueles gases tóxicos, né? E essa pessoa dificilmente retornava. E por isso mesmo as aldeias acabavam completamente desagregadas, as pessoas morriam de fome. Enfim, então o repartimento, né, é essa releitura da mita, certo? Então, vocês vão poder possivelmente encontrar em questões de vestibular utilizando a mita como sinônimo de repartimento, certo? Ou se referindo à mita como se fosse essa descrição que eu dei do repartimento, tá? Não tá errado, tem autores que usam isso, tá? Mas se a gente for mais rigoroso com os conceitos, e eu sou meio rigorosa com os conceitos, sinceramente, mas enfim, o repartimento é a releitura da mita que já existia no período do Império Incaico, certo? Assim como no Império Azteca também havia um tipo de trabalho
aspas, semelhante ao da mita, que tinha um outro nome, aqueles nomes impronunciáveis, né, da região asteca, tá? Enfim. E foi feita a mesma coisa, né, na região onde hoje é o México, enfim, né, nas minas de ouro que foram encontradas lá, como Zacatecas, que foi uma das mais importantes, certo? Então, falamos da encomenda, né, ou seja, utilização da mão de obra indígena em troca de catequese, falamos do repartimento, né, que é uma releitura da mita, que era um trabalho compulsório, um trabalho com revezamento, tá? Certo? Tudo bem? Recrutado junto às aldeias. E essas são as duas principais formas de trabalho. Eles recebiam valores, sim, né, por esse trabalho, mas um valor super irrisório para um trabalho tão agressivo, né, no qual a grande maioria acabava morrendo, né? Então, temos essas duas situações e temos ainda a questão do sistema produtivo, que eram as haciendas, certo? Ou seja, os latifúndios que iam se formando. Então, eram as haciendas, certo? Então, as haciendas, elas eram esse sistema produtivo, muitas vezes era enfim, era mais voltado até para o mercado interno do que para o mercado externo, certo? Também eram recrutadas essa mão de obra, então é um sistema produtivo, né, esses grandes latifúndios, no qual eram produzidos, então, principalmente gado, né, criação de gado, de outros animais, trigo, enfim, outros tipos de produto que são mais voltados para o mercado interno, não são aqueles produtos tipicamente tropicais, né, que a gente vai ver depois nas plantations, certo? Então, basicamente, são esses nomezinhos que vocês têm que saber, tá? Então, o que era, então, né, a encomenda, o que era a hacienda, que é esse sistema produtivo, esse latifúndio, né? E também, né, o repartimento ou mita, como eu falei para vocês, muitos usam como sinônimo, mas se a gente for rigoroso, não são sinônimos, certo? Tudo bem? Certo, pessoas? Então, ficamos por aqui, tá? E qualquer dúvida a gente vocês vão me contatando por e-mail, enfim, sabe? Fica bem tranquilo que eu respondo, tá bom? Então tá, beijo, até!